O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A riqueza da Bíblia, a riqueza das Sagradas Escrituras, elas falam por si mesmas. A Igreja Católica Apostólica Romana não é, como muitos pensam, a construto, de um império romano dissolvido ali após o edito de Milão em 313 por Constantino, e aí os clérigos já afastados do espírito das Sagradas Escrituras, aqueles clérigos politizados, aqueles clérigos ali debaixo do poder imperial romano, aí eles deram continuidade à Igreja Católica, e agora nós estamos aqui, tudo fazendo uma bagunça, porque é assim que aqueles que não creem na Igreja pensam. Eles pensam que nós somos idólatras, que adoramos imagens, que não tem necessidade de rezar para mortos, por isso eles não creem no purgatório, e eles se afastam do espírito das Sagradas Escrituras, inclusive do Antigo Testamento. Olha a riqueza desse trecho do livro dos Macabeus. Primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, porque são dois livros, primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus. Aqui é no segundo livro, capítulo 12, versículo 43 a 46. Olha a fé de Israel, olha a fé do povo de Deus no Antigo Testamento. Naqueles dias, Judas Macabeu mandou fazer uma coleta, recolhendo cerca de 10.000 dracmas, que enviou a Jerusalém, para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Está vendo? Oferecer sacrifício pelo pecado, para que Deus tenha misericórdia. Continua a leitura da Sagrada Escritura, que aliás, os protestantes não creem nos livros do Macabeus, viu? Não creem, porque Lutero não cria, Agora, o critério agora é Lutero, Critério não são 1.500 anos de tradição, não, é Lutero. Aliás, Lutero pregou as 95 teses contra a igreja no dia 31 de outubro, Mera coincidência, Dia das bruxas.
das bruxas, dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja de Wittenberg. Continua as Sagradas Escrituras. Ação justa e nobre, inspirada na sua crença na ressurreição. Está vendo? Lá no Antigo Testamento, Judas mandou fazer uma coleta, recolhendo cerca de 10.000 dracmas, que enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Ação justa e nobre, inspirada na sua crença na ressurreição, não reencarnação. Não existe reencarnação. Acabamos de ouvir também aqui, na segunda leitura da missa, uma riqueza, hein? Riqueza, Sagradas Escrituras. Meu Deus, que riqueza, que riqueza. Romanos, capítulo 14, versículo 7 e 8. Ninguém dentre vós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Está vendo? Vivos ou mortos, pertencemos a Deus. Por isso que não existe espírito desencarnado, viu? Tem espírito desencarnado por aí. Só se for a cabeça da pessoa que está desencarnada, porque a Sagrada Escritura está dizendo: vivos pertencemos a Deus, se morremos, pertencemos também a Deus. Então não existe isso, não existe tomar passe espírita, não existe fazer evocação dos mortos, não existe conversar com os antepassados. Isso é contaminação espiritual proibida pela Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 e 10. Não quero que tenhais contaminação com os adivinhos, com aqueles que evocam os mortos, que oferecem superstições aos deuses. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está determinado que o ser humano, o homem e a mulher, morra uma vez somente, e logo em seguida vem o seu juízo particular. Eu faço questão de citar o capítulo e o versículo da Bíblia, para você não ficar crendo na cabeça de gente desequilibrado, de hereges. Porque quem que é o pai dos hereges? Satanás. Satanás é o inspirador de todos os hereges. E se você comunga com os hereges, você está obedecendo os demônios. Continua as Sagradas Escrituras. Macabeus, segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 44. Pois se ele não esperasse que os soldados mortos haviam de ressuscitar, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Considerava, porém, que aos que morrem piedosamente está reservada uma bela recompensa. Santo e piedoso pensamento, segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Santo e piedoso pensamento este de orar pelos mortos. Por isso, ele ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos, para que fossem livres de seus pecados. Está vendo? Se Judas Macabeu oferecia sacrifício de animais, que era o sacrifício prescrito por Deus no Levítico, a Moisés, aos levitas, se os sacrifícios de animais, unido a orações e sacrifícios, na antiga aliança, já sufragava a alma dos mortos, e eles criam na ressurreição,
quanto mais na nova e eterna aliança, que não oferecemos sacrifício de bodes, ou de carneiros, ou de touros, ou de vacas, mas oferecemos a Santíssima Vítima, crucificada e ressuscitada pelas mãos dos sacerdotes, por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, a vós, Deus Pai, o teu Filho vivo, o teu Filho, o coração do teu Filho pulsando, Jesus, vivo no santíssimo sacrifício da missa. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Jesus está vivo com as suas chagas diante do Pai, intercedendo por nós. Se os macabeus ofereciam sacrifícios de animais, nós oferecemos o santo sacrifício do Cordeiro imolado e ressuscitado, Jesus Cristo de Nazaré, na sua única e santa Igreja Católica, fundada por sua autoridade divina. E quem não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, não tem comunhão plena com Jesus Cristo, nosso Senhor. Padre, como que Jesus exerce a sua misericórdia para aqueles que não têm comunhão plena com a sua igreja? Ele exerce a sua misericórdia na sua sabedoria infinita. No entanto, ele convida os homens de todos os tempos e lugares à conversão e o arrependimento. Atos dos Apóstolos 17, versículo 30. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas convida todos os homens e mulheres, seres humanos, de todos os tempos e lugares, à conversão e o arrependimento. E conversão significa conversão à Santa Igreja. Saulo se converteu não somente ao cristianismo, ele se converteu ao mistério de Cristo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça, isto é, do corpo, a igreja. Lucas 10, 16, quem vos recebe, os apóstolos, a mim recebe, quem vos rejeita, a mim rejeita. Por que, padre, que o senhor está falando sobre tudo isso? Eu estou falando sobre tudo isso porque as pessoas, rejeitando a Santa Igreja Católica, a sua sã doutrina, rejeita a comunhão dos santos e rejeita o mistério do purgatório. Há tempos antiquíssimos, a igreja, desde os apóstolos, oferece sacrifícios, orações e principalmente a Santa Missa às almas do purgatório. Mas o purgatório não está escrito na Bíblia. Me mostre onde está escrita a palavra purgatório. Me mostra. Deus não precisa fazer fundamentalismos para Ele mostrar as verdades de fé. No capítulo 5 de São Mateus, Jesus fala de um lugar misterioso, que as pessoas não vão sair de lá até que pague o último centavo. Capítulo 5, versículo 17 de São Mateus, seguintes: a igreja sabe ler as escrituras nas entrelinhas, não fica fazendo fundamentalismo da Bíblia, não. Porque a letra, se não tiver o Espírito Santo, ela mata. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, é o Espírito Santo, é a sabedoria que dá a vida. E por 2000 anos, a igreja não cessa de orar pelas almas do purgatório. Padre, explica para a gente rapidinho o que significa o purgatório. A palavra purgatório significa lugar de purificação. Entenda esse lugar não como um lugar físico, mas o estado da alma, o estado da alma. Padre, quem que vai para o purgatório? As pessoas que foram batizadas e que morreram em estado de graça, de graça. Quem morreu na amizade com Deus, mas não está completamente purificado, vai para o purgatório. É líquido e certo, pelo bom senso, pelo que a gente vê, mas também pelas revelações místicas aos santos e da Santíssima Virgem, que a maioria das pessoas que morrem, pela misericórdia de Deus, a maioria vai para o purgatório, pela misericórdia de Deus. Uma grande parte das pessoas que morrem vão para o inferno, para a condenação eterna, para onde haverá choro e ranger de dentes. As moradas dos demônios, com aqueles que vão
ficar atormentados por todos os séculos dos séculos, porque não quiseram arrepender de seus pecados e adorar a Deus. Não quiseram. E pouquíssimas almas vão para o céu direto. Pouquíssimas pessoas morrem e vão para o céu direto. Então, por bom senso, por prudência, por tradição, por olhar para as Sagradas Escrituras, a igreja desde todos os tempos oferece sacrifício pelas almas do purgatório. Por quê? Porque eles não podem fazer nada por eles. No purgatório, as pessoas, aquelas almas que estão ali no purgatório, estão num estado completamente passivo de purificação, por isso não podem fazer nada por eles. Uma criancinha inofensiva ainda pode chorar, pode fazer uma birrazinha, um chorinho, e o pai e a mãe vai lá socorrer. Uma pessoa, um velhinho que está na UTI, ele pode estar ali, só dele estar passando mal, de estar desmaiado, de estar ali tossindo, as pessoas estão vendo o estado físico dele e pode fazer alguma coisa por ele. Mas as almas do purgatório, elas não podem fazer nada por si mesmas. Por isso o maior ato de caridade que existe de Santo Tomás de Aquino é socorrer as almas do purgatório com as nossas orações. Nossas orações. Considerava, porém, segundo o livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 45, considerava, porém, que aos que morrem piedosamente está reservada uma bela recompensa. Está dizendo aqueles que vão para o céu, mas aqueles também que precisam de sufrágio, santo e piedoso, segundo Macabeus 12, 46, santo e piedoso pensamento, este de orar pelos mortos. Santo e piedoso pensamento, este de orar pelos mortos. Por isso ele ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos, para que fossem livres dos seus pecados. Tradição judaica do Antigo Testamento, e na tradição católica, São Pedro, São Paulo, São Tiago, São João, São Filipe, São Mateus, São Tomé, São Bartolomeu, os apóstolos faziam o mesmo. E quando eles sagraram, outros bispos, outros sacerdotes faziam o mesmo. Nós temos testemunho já nos padres da igreja, Tertuliano, Orígenes, São Justino, São Cipriano, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, uma riqueza histórica jogada no lixo pelos hereges. Basta com essa heresia, socorramos as almas do purgatório com orações e sacrifícios. Por isso, esta semana, graças a Deus, pelo poder que a igreja tem de ligar na terra, desligar na terra, de ligar no céu, de desligar no céu, o poder das chaves que Deus deu ao Santo Padre, o Papa, o poder que Deus deu à igreja, a igreja de 2000 anos, a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja dos santos, a igreja dos mártires, dos doutores, a igreja que é assistida pelo mundo angélico, a igreja que oferece o santo sacrifício do Cordeiro, a igreja que consagra o pão e o vinho na carne de Jesus, no sangue de Jesus, a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja que é pedra de tropeço para os hereges, para os incrédulos, para os perseguidores, para os pederastas, para os mentirosos, caluniadores, hipócritas, a igreja que é indestrutível na história, continua a oferecer o que ela sempre fez, a Santa Missa,
e chama os seus filhos e filhas, chama as ovelhas: vem meus filhos, vem minhas filhas, vem participar do banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que sufraga as almas do purgatório, aquele que tampa as portas do inferno, aquele que glorifica os anjos, que está à direita de Deus, está na visão de Deus. Vamos socorrer as almas do purgatório essa semana, pelo poder santíssimo que Jesus constituiu a sua esposa, a Santa Igreja Católica. Um dia uma irmã Mariana Jesus Paredes, uma mística, ela estava orando e entrou em êxtase, e ela viu uma grande mesa, uma mesa maravilhosa, e nessa mesa estava cheio de moedas de prata, moedas de ouro, diamantes, rubis, esmeraldas, pérolas, pedras preciosas. E Jesus disse a ela: está vendo, filha? Está vendo todo esse tesouro? Isso está à disposição de quem quiser recebê-los. É o tesouro que eu confiei à dispensa da minha santa igreja, para sufragar as almas na terra e no purgatório. E ele convidou a irmã Mariana Jesus Paredes a retirar o quanto que ela pudesse e quisesse em favor de si e das almas do purgatório. Quando Nossa Senhora apareceu em Paris, na Rue du Bac, 1830, Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa, ela estava cheia de anéis nos dedos. Nossa Senhora estendeu as mãos, com raios refulgentes saindo do seu ser, do seu coração, das suas mãos. E a pequena Catarina, simplesinha, perguntou: mãe, o que são esses anéis nos vossos dedos? Olha, minha filha Catarina, essas são as graças que eu desejo derramar em toda a humanidade, em todos os fiéis, porque eu sou medianeira de todas as graças. Já que as pessoas não vêm retirar esse tesouro de graças, leve ao menos tu o quanto tu puderes. E a mesma experiência mística aconteceu com Santa Faustina Kowalska. Jesus misericordioso apareceu para ela, com o seu coração aberto, refulgente, os raios da misericórdia, e ela em êxtase, recebendo todo aquele amor, toda aquela unção, todo aquele poder, e disse para ela: veja o quanto eu sou bom e misericordioso, e desejo ardentemente derramar a minha misericórdia nas almas dos pobres pecadores, mas eles não vêm buscar a minha misericórdia. Leve ao menos tu o quanto tu puderes e conseguires. Deus é rico, divis in misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 5. Deus é riquíssimo nas suas graças, na sua bondade, na sua indulgência. Então, quando oferecemos uma indulgência para os defuntos, é a Deus que estamos oferecendo, porque as indulgências nós retiramos dos méritos infinitos de Nosso Senhor, da colaboração infinita de Nossa Senhora e São José, os santos e os mártires, tudo passando por Cristo, Nosso Senhor, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Temos um único mediador entre Deus e os homens, mas entre nós e Deus temos Nossa Senhora e os santos e os anjos. Essa é a riqueza da igreja, da doutrina, que você pisa ali na rua e fica ali na internet ouvindo um monte de heresia, um monte de bobagens. Antigamente, quando se falsificava dinheiro, as pessoas iam para a forca. Quando se roubava, em alguns países se corta a mão, se volta a corrupção, são fuzilados. E Santo Tomás de Aquino diz assim: se falsificar o dinheiro que compra os bens temporais já exige tamanha correção, o que não será falsificar a santa fé católica que nos dá a eternidade? Que castigo não merece? Só que hoje parece que heresia está na moda,
Cada um tem a sua cabeça, cada um pensa do jeito que quer, cada um ensina o que quer, cada um tem a sua crença, e o meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Quem crê em Jesus deve crer na igreja, porque senão é um grande incoerente, porque é a igreja, que é o corpo místico de Cristo, a extensão da ressurreição de Cristo na face da terra, é quem nos redime, E a igreja socorre os seus filhos que ainda estão purificando no purgatório. Entendeu? Esta é a fé católica. Padre Braulio, como que nós vamos fazer para socorrer os nossos entes queridos, fiéis, defuntos, falecidos? O que a gente faz? Primeira coisa, esteja na graça de Deus. Porque como que você vai oferecer uma indulgência plenária se você não está na graça de Deus? Estando na graça de Deus, participe da missa, comungue sempre em estado de graça, com a consciência tranquila, na amizade com Deus. E hoje, por excelência, se rezarmos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, ao Santo Padre, o Papa, recebemos uma indulgência plenária. É uma indulgência para cada dia, de hoje a 7 dias. Então nós vamos fazer isso. Padre, e nos dias seguintes, o que eu devo fazer? Venha na missa, comungue em estado de graça, lute contra qualquer tipo de pecado venial deliberado, não pode ficar também vivendo de qualquer jeito para ganhar indulgência plenária, não. Tem que lutar contra o pecado venial deliberado, esteja na graça de Deus, participe da Santa Missa, comungue, ou de manhã ou de tarde, depois passe no cemitério, faça uma pequena visita, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória na intenção do Santo Padre. O que é indulgência plenária, Padre? A indulgência plenária é uma riqueza da misericórdia de Deus que é oferecida àquela alma do purgatório por conta também dos teus méritos, do teu esforço, da tua amizade com Deus, do teu amor por Jesus, da tua fé católica, do socorro que você quer fazer aos teus entes queridos. Padre, eu posso ganhar quantas indulgências plenárias? Uma por dia. Amém? Alguém tem dúvida? Todas, né? Alguém tem dúvida? Tem dúvida? Não, será? Então vamos desenhar, né? Vamos fazer desenhos, igual a gente vê na internet, aqueles desenhinhos assim. Vamos desenhar. Se a gente não tiver fé, nós não servimos para nada. Abacuque capítulo 2, versículo 4. O meu justo viverá pela fé, mas se ele desfalecer, não serve mais para nada. Se você perder a fé, você não pode agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que fazemos é pela fé. É pela fé que somos batizados, é pela fé que somos crismados, é pela fé que um homem se torna sacerdote, é pela fé que celebramos a Santa Missa, é pela fé que os homens se entregam em sacrifício a Deus, é pela fé que as mulheres vão para o convento, é pela fé que participamos do sacramento do matrimônio, que fazemos o maior bem às famílias. Tudo é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Rezemos pelas almas do purgatório, porque o purgatório, ele tem tempo e ele tem intensidade diferente de sofrimentos. Tem gente que vai ficar no purgatório, entenda esse tempo como um tempo canônico de penitência aqui na terra, não como um tempo no purgatório, tá bom? Purgatório é um lugar que não é físico simplesmente, é um estado de purificação. Então tem gente que vai estar lá no purgatório por 1000 anos, tem gente que vai estar no purgatório por 100 anos,
Tem gente que vai estar no purgatório por 10 anos, por 10 dias, por 40 dias, por 7 anos. E as indulgências, elas têm o poder de sufragar, de apagar, de socorrer as almas do purgatório. Como faziam os judeus, como ensinaram os apóstolos e como 2000 anos, todos os anos, na festa dos fiéis defuntos, nós celebramos. Ontem foi celebrada a festa de Todos os Santos, que no Brasil a gente vai colocar no domingo. E Satanás, para ele não perder a vez dele, né? Ele inspirou o Halloween nas vésperas de Todos os Santos. Sincretismo religioso, magia, confusão na cabeça de um monte de gente, principalmente para deturpar as crianças. Muita coisa errada por aí, porque a nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Quem perturba a cabeça das pessoas são os demônios. E nós precisamos estar na graça de Deus, rezando o Santo Rosário, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, dos anjos dos santos, para que se afaste de nós essas heresias de reencarnação, esses sincretismos e essas magias, feitiçarias de Halloween, e as heresias que negam os dogmas católicos provenientes da revolta de cristãos no século XV, XVI, com a Revolução Protestante. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia dos pagãos, que Deus tenha misericórdia dos judeus, dos muçulmanos, dos protestantes evangélicos, mas nós que somos católicos, não desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, porque o mundo depende de nós, porque vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.